como, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia a todo o meu Brasil, bom dia a todos vocês, né? Hoje, conforme eu havia prometido, há 3 décadas atrás, não é? Eu sempre cumpro minha palavra, o problema é quando, né? Mas enfim, né? Há 2, 3 aulas, nós vamos fazer muitos testes hoje, né? Esse slide que você tem aí, daqui a pouco eu vou pedir novamente, porque toda vez que passa uma aula, eu não resisto à tentação e eu ponho mais slide. Aí vai na outra, eu ponho mais slide. Aí eu vou colocando, já deu 225 slides, para terror da minha amiga do pedagógico, né? Porque para mandar isso aí para as unidades é muita coisa, né? Na verdade não é que é muito slide não, 225. É 225, mas são 112 questões. 112 questões de ESAF e de CESP-NB. Então eu fiz um bem bolado. Um pouco de ESAF, um pouco de CESP-NB, depois mais um pouco de ESAF, mais um pouco de CESP-NB. Então a nossa aula hoje vai ser focada em questões. Eu ainda tenho que falar de restos a pagar, ainda tenho que falar de suprimento de fundos, né, para a matéria ficar redondinha, e mais alguma coisa que vai acrescentando aqui é colar, né? Mas pesadamente a aula de hoje e pesadamente a aula de amanhã será focada em cima de teste, né? Então vamos lá dar uma olhada nos testes, começando aí, né, com uma bateria relacionada a receitas, né, a receitas e despesas. Está lá, Ministério Público da União, ESAF, né, com base na classificação da receita pública por origem, indique a única opção que não é incluída nas receitas correntes. Essa você sabe, é muito tranquila, fique à vontade. Né? Receita patrimonial, alternativa A, receita agropecuária, alternativa B, C, alternativa receita tributária, D, receita de contribuições e E, operações de crédito. E deixa o caderno aí do lado para fazer anotações, né? Porque eu não vou resistir. Eu vou sempre querer editar alguma coisa. Né? Meu perfil obsessivo, compulsivo, sempre me obriga a editar alguma coisa que eu acho que é importante, que está faltando. Ai não, mas está faltando, tem que falar isso aqui também. Qual a resposta, gente? É o E, né? Operações de crédito. Operações de crédito, né? Receita patrimonial, agropecuário, PAI, né? Tributária e contribuições são receitas correntes, conforme Lei 4.320/64. E operações de crédito, amortização de empréstimo, alienação de bens, são receitas de capital, tá certo? Tem mais uma receita de capital que você vai colocar como observação aí. Você pode escrever, pula uma linha aí e coloca aí. Né? Atenção, entre parênteses, coloca assim, tema receitas, para você saber que tema que é, né? Porque a aula passada eu dei foi LRF, né? Tema receitas, fecha parênteses, né? Puxa uma seta e coloque na frente aí, né? O superávit do exercício, é contabilizado como uma receita de capital. Explico, né? Lembra resultado primário? Soma das receitas mais despesas. Sobrou. Opa, foi positivo, superávit, o que faz com aquilo ali? Gasta? Não. Aplica-se, né? Então, por isso vira-se uma receita de capital, não é verdade? Você tem um dinheiro que sobrou na sua conta, o que você faz? Opa, vou para o shopping, né? Não, né? Precisa aprender a ser um pouco pão duro também, né? Você põe na poupança, botou na poupança, virou receita de capital, né? Então tá aí, você vai ver que questão nesse sentido, né? Então vamos lá, né? Tribunal de Contas da União, né? Analista de controle externo,
A classificação da despesa por categoria econômica é inspirada no esquema estabelecido pela Contabilidade Nacional. Assinale o objetivo da classificação por categoria econômica. A. Dimensionar a participação do dispêndio governamental nos principais agregados da análise macroeconômica. B. Identificar os principais programas que refletem as prioridades explicitamente estabelecidas pelo governo. C. Demonstrar a distribuição funcional da despesa. D. Classificar os gastos em funções, programas, subprogramas. E E. Medir a participação do governo federal no PIB, Produto Interno Bruto. Qual a alternativa que vocês apostam? Alternativa A. Alternativa A. Dimensionar a participação do dispêndio governamental nos principais agregados da análise macroeconômica. Você pode analisar isso de duas formas, né? Ou pela forma da economia, né? Que o governo é um dos elementos, né? Junto com as famílias, junto, né, com o resto do mundo que entram na formação do PIB. Então, no caso, ele está gerando parte da demanda agregada que faz a economia funcionar. Ou então, você pode lembrar daquelas três funções também, que a economia estuda, as finanças públicas, né, que é a função alocativa, a função distributiva, a função estabilizadora. E quando o governo está, né, aumentando o gasto, né, público, né, ele está impactando em duas coisas, principalmente em formação de capital, despesa de capital. Ele está impactando na função alocativa, alocando bens onde a sociedade precisa, e ele também está tendo impacto aí na função estabilizadora, combatendo o desemprego, né, aumentando renda por meio do investimento, por meio da geração de empregos, né. Então, ele está demandando, fazendo parte da demanda agregada. 3. A agente da fiscalização financeira são receitas de capital. Uma pergunta, vocês têm economia também, né? Ah, bom, então quando tiver economia, presta atenção que a mestra vai abordar o tema, né? E aqui várias questões, você vai ver que ela faz hora link com economia, hora com direito administrativo, né? E assim por diante, né? É o caso. A agente de fiscalização financeira são receitas de capital, né? A. As receitas tributárias. B. O superávit do orçamento corrente. C. As receitas de contribuição. D. As provenientes de recursos financeiros recebidos de outras entidades para atender despesas com pessoal. E. As receitas patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e outras. Você sabe já a resposta. Essa é uma da Carlos Chagas, né? FCC. Tem algumas aí no meio, né? Qual a resposta? Não é a D, porque a D, né? Vamos lá ver o que ele está perguntando. São receitas de capital.
as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras entidades para atender despesas com pessoal, faça a associação entre a receita e a despesa. Despesa com pessoal, ativo e inativo. É uma despesa de capital ou é uma despesa corrente? É uma despesa corrente. Então você vai utilizar uma receita corrente. Tá certo? Pensa sempre assim, na dúvida, receita corrente para atender despesa corrente. Receita de capital, despesa de capital. Né? Teu município, né, recebeu recursos do governo federal para construir uma escola. Será que é receita de capital ou é receita corrente que o município está recebendo? Ah, vai construir uma escola, então vai ser uma despesa de capital, está formando capital fixo, né? Então, é uma receita de capital. Agora, a escola recebeu recursos para melhorar a gratificação dos professores, via Fundeb, né? Ah, isso aí é o quê? É uma receita de capital, uma receita corrente. Ah, para melhorar a remuneração, gratificação dos professores, dos mestres, né? Então, aí no caso é uma despesa corrente para o município que vai gastar isso e na hora de receber, então, é uma receita corrente que ele está recebendo do Fundeb, né? Tenha sempre isso em mente. Então, aqui na D é uma receita corrente, né? Qual outro palpite? As receitas patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras não, né? Olha só, né? Você que está aí assistindo, está acompanhando as questões, P patrimonial, A agropecuária, I industrial e S de serviços. Lembra dos seus pais. Seus pais gastaram muito com a sua educação, não é isso, né? Despesas correntes, né? Aliás, perdão, receitas correntes, né? Receitas correntes. Então lembra disso aí, receitas correntes, né? Está lá do lado das receitas correntes, também não é. É B de bola, o superávit do orçamento corrente, né? Superávit do orçamento corrente, né? Que maldade isso aí, né? Do orçamento que está em exercício, né? Superávit é o que sobrou, o que eu faço? Eu aplico para o futuro. Não sei o que o futuro reserva, não é? Se eu vou precisar desses recursos, se eu vou precisar fazer investimentos, não é isso, né? Tá certo? E a A e a C são as famosas receitas tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria, C as contribuições sociais. Né? Então está aí o superávit do orçamento corrente, FCC. Eu já vi essa questão de novo. Questão 4. Agente de fiscalização financeira, administração geral. Constitui-se em inversão financeira. Inversão financeira. A alternativa A, aquisição de títulos representativos do capital de empresas já constituídas, que não importe aumento do capital. B, a constituição de capital de entidades ou empresas que não visem objetivos comerciais ou financeiros. C, a participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas, né? A D, o aumento do capital de entidades ou empresas que não visem objetivos comerciais e financeiros. E E, a aquisição de equipamentos, instalações ou serviços em regime de programação especial. Tenta fazer esta aí. Eu comentei, acho que eu até dei exemplo. Novamente, constitui-se inversão financeira a aquisição de títulos representativos do capital de empresas já constituídas, que não importe o aumento em capital. B,
a constituição de capital de entidades ou empresas que não visem objetivos comerciais ou financeiros. C, a participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas. D, o aumento do capital em entidades ou empresas que não visem objetivos comerciais ou financeiros. E E, a aquisição de equipamentos, instalações e serviços em regime de programação especial. Algum palpite? Não, né? A alternativa é a alternativa A, não é? Que aqui, aquisição de títulos representativos do capital. Como examinador, né? É aliado das forças tenebrosas do inferno, né? Então ele colocou dessa forma, porque se ele colocasse assim, aquisição de ações, aquisição de títulos, né, investimentos, você já batia de cara na questão e matava, né? Porque você lembra, né, que as despesas de capital, eu dei alguns exemplos para você, de despesas de capital, né? Investimentos, obras, né? Aquisição de equipamentos de capital, né? Isso aí é uma despesa de capital. Que outra? Inversões financeiras, aquisições de ações, títulos do Tesouro Nacional e assim por diante. Ah, professor, eu vou adquirir um título do Tesouro Nacional. Um título não, né? Vários títulos para o futuro da minha família, né? Isso tem o nome de inversão financeira. Agora, vamos aproveitar e dar uma aprimorada aí nos nossos conhecimentos. Então você pula uma linha, coloque aí, observação. Observação. Anota aí, observação. Com relação às despesas. Uma observação importante, né? Pode colocar aí. A lei. Pode focar o professor aqui, né? A lei 4.320, 4.320/64, 4.320/64, classifica as despesas em três critérios. Dois pontos. Um você já conhece e é muito famoso, você vai ver várias questões. Categorias econômicas. Categorias econômicas. Vírgula. Categorias econômicas. Depois eu explico novamente. Grupos por natureza. Grupos por natureza. E modalidades de aplicação. Modalidades de aplicação. Já vi também elementos, né? Modalidades de aplicação. Então presta atenção, categorias econômicas, você lembra que vai dividir as despesas em despesa de capital e despesa corrente. Despesa de capital é aquela despesa que fortalece o patrimônio, né? E que tem um impacto para toda a sociedade, como você viu ali agora há pouco na economia, né? Tudo que os governos europeus gostariam agora, neste momento que eles têm grande desemprego, é de poderem fazer mais despesa de capital. Por quê? Porque isso é criar obras, ia demandar aço da indústria, ia demandar cimento, a indústria ia produzir, ia gerar emprego, né? Então, portanto, é uma demanda que está agregando, demanda agregada, né? Então, eles não podem fazer isso, eles só podem ter atualmente despesas correntes. Eles estão muito limitados na capacidade de investimento. Se você lembrar, alguns anos atrás, né, os empresários brasileiros pediam muito para o governo projetos, porque, lógico, o industrial que faz cimento, o industrial que faz aço, ele precisa que o governo compre muito, porque senão vai produzir aço e ferro para quem? Né? Então o governo comprando para fazer ponte, fazer escola, está demandando aço da CSN, está demandando aço da Uzi Minas, cimento do grupo Votorantim, não é isso? Cimento dos grupos Siminas e vários grupos aí. E eles vão gerando emprego e, por sinal, isso movimenta o consumo e movimenta toda a economia. Então, a importância da categoria econômica. A despesa de custeio é a despesa que o governo vai pagar os seus custos operacionais, né? Despesa corrente é uma despesa de custeio.
Né? Também, se quiser, anota em algum lugar. Né? Observação, despesa corrente é despesa de custeio. Você vê a expressão despesa de custeio? Despesa corrente. Agora, esse é o primeiro critério de classificação, né? Despesa por categoria econômica, né? Ah, professor, e receita? Tem categoria econômica? Tem duas, receita de capital e receita corrente, né? São categorias econômicas também. Agora, eu vou ficar nas despesas, categorias econômicas, despesa corrente e despesa de capital. Aí logo abaixo temos grupos por natureza de despesa. E aí nós temos um grupo de natureza de despesas de capital, né? Que são 3. Inversões financeiras, investimentos e amortização da dívida. Né? Inversões financeiras, investimentos e amortização da dívida. Né? Então, inversão financeira é um termo técnico no grupo por natureza para dizer que o Estado está adquirindo títulos, está fazendo aplicações financeiras, né? Que é uma forma do Estado se proteger para o futuro, de qualquer entidade se proteger para o futuro. Né? As empresas privadas e mesmo as públicas, sociedade economista, têm uma sobra de capital, o que elas fazem? Sobrou, né? Teve superávit, gasta tudo? Não. Né? Uma vez eu deixei de formar uma sociedade, né? Eram pessoas muito boas, mas eu partia do princípio, eu falava, tudo que entrou, sobrou, a gente tem que aplicar, ou não, porque a gente tem que dividir. Eu falei, então estou fora. Né? Porque a pessoa esquece, né, que o mercado tem variações. Tem variações. Então agora você está ganhando muito. Né? Agora você está ganhando muito, momento de bonança, economia aquecida. No ano que vem tudo muda, e aí? Da onde é que você tira o dinheiro? Pede emprestado para a família? E se você tem uma empresa, vai pedir emprestado para o banco, vai se endividar e vai quebrar? Né? E o Estado é pior ainda. Né? Não tem poupança. Né? O termo poupança, que é utilizado em economia, em finanças públicas, como a prática de poupar, não é a caderneta de poupança. Caderneta de poupança é uma das espécies de poupar. Né? Comprar ações, muito risco, né? Sempre com muito cuidado, né? Muito estudo antes. Né? Comprar ações, aplicar em CDB, aplicar em RDB, é uma forma de poupança. É poupança. A palavra poupança é utilizada como forma de guardar recursos para o futuro, de aplicar esses recursos para o futuro. Então, a primeira é inversão financeira. A segunda é investimento. Né? Investimento, obras. Sempre pensa na palavra obras. E a terceira deste grupo de natureza das despesas é amortização da dívida. Amortizar a dívida, morte, vem de morte da dívida. Né? Quer dizer que eu estou pagando uma parte da dívida ou a dívida toda. Então a dívida está morrendo e eu estou ficando menos pobre, portanto mais rico. Tá certo? E quando eu olho no grupo por natureza das despesas correntes, o que eu vou ver lá? Eu vou ver a despesa de custeio, que é uma delas. Eu vou ver encargos com pessoal. E eu vou ver ali também o pagamento do serviço da dívida ou juros da dívida. Falou serviço da dívida ou juros da dívida é a mesma coisa. Por que, professor? Serviço da dívida, de onde é que vem isso? Ué, eu não estou pagando juros da dívida? Quer dizer, eu estou pagando juros porque eu estou devendo para alguém, então eu estou pagando por ele deixar eu dever para ele. Ele está me prestando um serviço. Desse jeito. Não é verdade? É, porque não é pai, né? Então, se você deve para ele, ele fala, não, me paga os juros, você está pagando, né, a remuneração dele pelo serviço que ele está prestando, deixando você dever para ele. Né? Na lógica econômica funciona desse jeito. Então, também são natureza das despesas. Professor, e as modalidades de aplicação? Olha, pega a Lei 4.320, você vai ver que tem 99 modalidades. Eu deixo você decorar em casa. Esquece. Para com isso. Vamos voltar aqui para as questões, né? Aquilo ali só decora depois de trabalhar 10 anos, né? Junto com aquilo. Pelo amor, ninguém cobra aquilo ali daquele jeito, né? Em provas. Então está aí, né? Vamos adiante. Agora o B, constituição de capital de entidades e empresas, né? Aqui são investimentos, ele está formando uma empresa, né? Aumento do capital, ele está ampliando uma empresa, ele está investindo, né? Falou título é a palavra-chave. Falou título é inversão financeira, né? Questão 5. FCC também. De acordo com o disposto na Lei 4.320/64, as receitas tributárias,
As receitas de serviços e o superávit do orçamento corrente classificam-se respectivamente como receitas corrente, corrente, capital, B, corrente, capital, corrente, C, capital, capital, corrente, D, capital, corrente, corrente, E, corrente, capital, capital. Qual? Opa, já foram direto aqui, né? Corrente, corrente, capital, não é isso? Olha aí, né? Receita, né, tributária e receita de serviços, nós já vimos que é receitas correntes. E superávit do orçamento é receita de capital, não é? Está sendo poupado para o exercício seguinte. Você lembra, por exemplo, que eu falei lá, né? Nos créditos, né? Foco no professor de novo, né? Eu vou lembrar outro tema, como as coisas estão integradas. Você lembra que eu falei que na operação com créditos adicionais, suplementares especiais, eu sou obrigado a apontar a indicação do recurso? Vocês lembram disso? Então eu mando um pedido para o legislativo e o chefe do executivo quer fazer uma operação com créditos especiais ou suplementares. Então eu tenho que indicar os recursos. E a lei 4.320/64, leitura obrigatória, né, ela vai trazer exatamente de onde tem que vir esses recursos. Da anulação de dotações orçamentárias. Então tinha uma série de dotações orçamentárias, vou pedir autorização para anular, aquelas despesas não serão realizadas e os recursos vão cobrir aquela operação de crédito adicional, né? Excesso de arrecadação, é a arrecadação do exercício. Está correndo exercício, eu percebo que tem um excesso de arrecadação, eu aponto, né? Operação de crédito no Sistema Financeiro Nacional, né? Então eu vou no Sistema Financeiro Nacional e busco uma operação de crédito. E essa sobra do exercício anterior. Sobra do exercício anterior é isso aí, olha, superávit do orçamento. Então eu poupei no exercício anterior, eu tenho esse dinheiro poupado, então eu aponto para o legislativo, olha, minha operação de crédito adicional será financiada pelo próprio recurso que eu tenho lá guardado, né? No Tesouro. Mas professor, né? Mas mesmo ele guardando no Tesouro, ele tem que pedir autorização? Sim, porque o orçamento é uma lei. Ele só pode mexer numa lei com outra lei, né? Então, ele não pode gastar só porque ele arrecadou. É diferente do teu dinheiro que você vai lá e mexe à vontade, né? Tá certo? Vamos adiante. Analista judiciário também FCC, TRE Minas Gerais. A despesa orçamentária classifica-se em alternativa A, categorias econômicas, grupos de natureza de despesa e elementos de despesa. B, despesas correntes, despesas de capital. C, categorias econômicas, grupos de natureza de despesa e despesa de capital. D, despesa corrente, despesa de capital, elementos de despesa. E E, despesas correntes, despesa de capital e grupos de natureza de despesa e categorias econômicas. Fique à vontade. Você sabe. Tipo de questão que você tem que analisar não só a certa, mas tem que analisar as erradas, procurar os erros nas outras para confirmar que aquela está certa, né? Alguma aposta? Parabéns, parabéns. Alternativa A. Categorias econômicas, despesa capital, despesa corrente, grupos de natureza de despesa, né, que é grupos por natureza de despesa que eu mencionei ali, né, inversões financeiras no lado do capital, investimentos, né, amortização da dívida, e do lado da corrente, custeio, pessoal, né, e juros da dívida. E aqui, ao invés de utilizar modalidades de aplicação, elementos
de despesa. São aquelas 99 despesas que estão especificadas na 4.320/64. E quando você pega a contabilidade, você vai ver o nome de cada despesa, porque isso obedece ao princípio da especificação. Né? Cada despesa tem que estar especificada para efeitos de controle de execução. Agora, a B não pode ser porque é só categoria econômica. Né? Aqui ele foi muito amplo. A despesa orçamentária classifica-se em. Né? A C, né, poderia dar uma dúvida. Alguns provavelmente foram para C. Categoria econômica para o grupo natureza, mas só despesa de capital, então exclui todas as despesas correntes. Então não pode ser porque ela está excluindo. Né? E nós vamos ver várias questões que vêm desse jeito aqui. Né? A D, despesas correntes, despesa de capital e elementos da despesa, ele colocou as categorias econômicas e ele colocou aí os elementos ou modalidades, deixou os grupos de natureza despesa. E E, despesa corrente, despesa de capital, grupo de natureza e despesas de categorias econômicas. Fez uma miscelânea, colocou a despesa que é de capital, que é a categoria econômica, botou categoria econômica e eliminou todo o resto. Então, por eliminação e também um pouco, né, por memorização, alternativa A. Vamos para a questão 7, né? Questão tranquila, FCC, né? Na lei do orçamento, as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas denomina-se, se errar, apanha, hein? Calço 45, vai uma voadora. Não vou nem ler. Qual é a resposta? Ah, são os créditos adicionais, não é verdade? São os créditos adicionais. As autorizações de despesas, né? Se você não entendeu a questão, é porque você faltou nessa aula. É a única explicação que eu tenho técnica. Você faltou nessa aula. Então você vai pegar o caderno do colega e vai estudar, ou então você está começando agora, né? E está começando a analisar isso. Então, crédito adicional é um adiantamento de uma receita orçamentária que é feita no exercício para atender às situações, né? Se for extraordinário, crédito adicional, guerra, calamidade pública, comoção interna. GCC, só lembrar de PCC, GCC, né? São Paulo está apanhando o PCC agora, 10-0, né? Então, GCC, não é isso? Depois tem os créditos suplementares para atender despesas cuja dotação é insuficiente e tem os créditos especiais para atender despesa que não tem dotação orçamentária. Lembrando que dotação orçamentária é uma autorização. Então veja a questão, né? Na lei orçamentária, as autorizações de despesas não computadas ou insuficientes. Qual é o nome técnico dessa autorização de despesa? Dotação orçamentária. Dotação orçamentária. Né? Então lembra que a dotação, eu ditei isso, mas se quiser coloca aí observação. A autorização de despesas são dotações orçamentárias. É um termo do orçamento. Lembra disso. Né? Então, na verdade, eu não queria saber a espécie de despesa, eu não queria saber a categoria econômica, eu queria saber sobre a autorização de dotação. Né? Não houve a dotação orçamentária, perfeito. O colega perguntou, então quando diz que a autorização não computada é que não houve dotação orçamentária, né? Está pendente de dotação orçamentária. Está pendente é um termo bonito para dizer que está faltando. Né? Pois não. Pergunta, minha querida. Fala. A colega está perguntando aqui, né? Nós temos agora um novo prefeito aí para o ano 2013, que é o senhor Haddad, que estava reunindo com os vereadores para alterar o orçamento. O que vai acontecer é o seguinte, né? O orçamento vai estar aprovado já para o exercício 2013. E eles vão mexer no orçamento, né? Só que para mexer no orçamento, eles têm que mexer na LDO e têm que mexer no PPA. Ou então, vão mexer apenas naquilo que a LDO autoriza. Então, né, vamos lembrar
que primeiro, né, o prefeito Kassab, que é o prefeito que está aí, que vai deixar a prefeitura o ano que vem, né, aliás, no final deste ano, o prefeito Kassab, ele tem um plano plurianual que foi aprovado, e que esse plano plurianual, que é de 4 anos, vai terminar de ser executado ano que vem. Escorado nesse plano plurianual está a lei de diretriz orçamentária para o ano que vem, que a esta altura também já está aprovada, né? E agora está pendente a aprovação da lei orçamentária anual. Então, a Câmara vai aprovar a lei orçamentária anual, o prefeito Kassab vai sancionar, promulgar, publicar, e ela vai ser executada no ano que vem. Agora, o ano que vem, o novo prefeito toma posse, o Haddad, não é verdade? Então, o que a colega está colocando, que ele pretende alterar a lei. Mas ele vai alterar a lei desde que seja compatível com a LDO e com a PPA. Agora, senão ele vai ter que pedir para a Câmara alterar a LDO e alterar a PPA, o que é um custo político muito pesado para qualquer um, né? Eu acredito que, na realidade, o que ele vai fazer é pequenos ajustes aqui e acolá para ficar mais com a cara do governo dele. Sei. Sim, ele está alterando a lei. Porque é o vereador que vai aprovar. Sim. Sim. Né? A colega, sim, porque é o legislativo, né? Ele só consegue mexer. O colega está falando, né? Ele estava reunindo com os vereadores, o Haddad, né, para discutir, né, a questão do bilhete único, que é uma promessa de campanha dele, né? Foi isso? Né? Uma promessa de campanha dele. Então ele quer implementar o ano que vem já para mostrar que ele veio fazer uma prefeitura séria, que o que ele falou é verdade e tudo mais. Aquela coisa do agente político que a gente já sabe. Né? Mas o procedimento é esse. Ele está discutindo com os vereadores porque ele só vai conseguir alterar a lei se os vereadores aprovarem. Agora, eu não acredito que ele vai fazer uma cirurgia plástica completa no orçamento da cidade de São Paulo para o ano que vem, porque isso tem um custo político. Tem um custo político na Câmara Municipal, muito pesado. Ele teria que dar muitas secretarias, né, muitos órgãos para aqueles que vão aprovar essa alteração legislativa. Né? Por que a presidente Dilma não gosta, por exemplo, de mandar projeto de emenda constitucional? Porque tem um custo político muito grande. Né? Toda vez você manda, os partidos que te apoiam falam, tá, eu aprovo o projeto, se você me arrumar uma secretaria, se você me arrumar uma autarquia, se você arrumar, né, nomear um conhecido meu aqui do partido, um partidário, por uma empresa pública, uma sociedade econômica mista. Então, quer dizer, o futuro prefeito Haddad, né, ele deve estar medindo exatamente o que ele quer mexer no orçamento, porque quanto mais ele mexer, mais ele vai ter que prestar favores, né, para os partidos que têm seus representantes na Câmara. Então, o que está acontecendo? Ele está discutindo agora com os vereadores, nesse momento, essa alteração do orçamento de São Paulo, eles sempre fazem isso, pode reparar, né? Não é só no nível municipal, no nível estadual, federal. Então, o governador tem um projeto muito bom para o Estado. Tem que primeiro conversar com os deputados. Tem que conversar com os deputados, porque se ele manda o projeto para a Assembleia Legislativa, vai chegar lá e vai ser rejeitado. O deputado vai falar, que arrogância é essa? Ele nem explicou o projeto para a gente. Né? Então, embora os dois poderes, executivo e legislativo, sejam independentes e harmônicos entre si, eles se conversam permanentemente. E quando não há conversa, por exemplo, nós tivemos uma lei do governo Lula, que era uma lei para uniformizar a legislação do ICMS em todo o território nacional. Agora tem outra vindo aí, não é? Que é uma briga velha, que é a guerra fiscal entre os estados por conta do ICMS. Mas eu lembro que, assim, se a conversa que tiveram, né, pessoal do Ministério da Fazenda, né, o presidente e o pessoal da Câmara e do Senado, foi uma conversinha morna, foi um bate-papo de celular. Mas não deu outra, a lei chegou lá, nem foi aprovado. Aí o presidente vira e fala, tá vendo, eu mandei o projeto, mas ninguém aprovou. Né? Então, o agente político tem essas astúcias. Agora, quando ele quer aprovar um projeto, o Código Florestal, que vocês viram aí que foi
né? Foi dificílimo e assim mesmo a presidente Dilma não conseguiu o que ela queria, né? Vetou parte do Código Florestal. Quanto tempo levou para aprovar isso? Quanto tempo de negociação, de conversa, vai e volta e debate e tal, e mesmo assim não conseguiu o que ela queria, por quê? Porque, né, aqueles deputados, senadores, como os nossos vereadores, fizeram campanha política, concorda? Gastaram dinheiro com santinho, cabo eleitoral, né? Cada cabo eleitoral desse, eu vi uma entrevista outro dia no jornal aqui em São Paulo, cada cabo eleitoral daquele ali custa R$900, R$1.000 por mês, para o partido manter ele na rua entregando o santinho, ficar com aquela bandeira. Não é mesmo estar lá com a bandeira porque ele acredita no partido, está lá porque ele vai receber o dele. Se o PT pagar mais que o PSDB, ele fica com a bandeira PT. Se o PSDB pagar mais que o PT, ele fica com a bandeira PSDB. Ele quer saber do dele e acabou o assunto. Não dá mínima para a política, se bobear ainda vai justificar o voto, nem comparece, né? Então tudo isso é custo. Agora, quem que paga esse custo? Empresas, conglomerados, bancos, né? No município geralmente são grupos imobiliários, construção civil. Os donos de São Paulo é o grupo da construção civil e imobiliária. A cidade toda é organizada em torno deles, dos seus interesses, né? Então, cada vereador daquele que está na Câmara Municipal de São Paulo, do Palácio Anchieta, ele representa um grupo de interesses que está ali. Então, mesmo o prefeito, às vezes, dialogando com ele, não consegue convencê-lo. Olha, eu te dou 3 secretarias. Aí o vereador pensa assim e fala, ele me dá 3 secretarias, só que aquela empresa que financia a minha campanha, eu não vou ajudar, não vou te apoiar nesse projeto. E no Congresso é a mesma coisa. Então tem a bancada ruralista. Bancada ruralista são deputados e senadores que representam o setor agroexportador, agroprodutor desse país. Então, por mais que se dialoga, a presidente Dilma dialogou muito, né, os seus representantes líderes na Câmara e no Senado sobre a lei florestal, ela não conseguiu o que ela queria. Por quê? Porque a bancada da agropecuária é muito mais poderosa. E outra, né? A presidente ela tem que jogar ao máximo dentro das regras do jogo, né? Não pode mensalão, né? Mensalão não pode. Agora, ela não faz o mensalão. Agora, o agrário exportador, produtor de soja, chega para o deputado, não, vou te dar um carro novo para você votar contra esse Código Florestal. Olha, tem um apartamento lindo lá que eu vou arrumar para você. E por isso que não passa. O lobby é muito forte, sempre, né? Por isso que é difícil. E o lobby existe em todos os legislativos do mundo. Cada um deles ali é representado. Aliás, tem exceções, né? Talvez, né? Se bem que não é bem uma exceção. A gente fala Suécia, né? Deputado não tem nem empregado, tem um apartamentinho. Lógico, mas não precisa ter lobby na Suécia, porque a Suécia pertence à Volvo. É diferente, a Volvo comanda a administração pública, a Volvo comanda o legislativo, tudo passa, né? Na Suécia, qualquer política financeira, finanças públicas, é discutido primeiro com a Volvo, porque a Volvo faz navio, faz caminhões, faz tanque militar, faz tudo que a Suécia tem. A Volvo e uma outra dela, que é uma divisão dela, que ela tem controle, Saab, a Saab Scania, que a gente conhece aqui no Brasil. Então, por isso que na Suécia os deputados, né, são todos muito honestos, muito educados. Tem evolução do povo sueco, mas tem também um grupo de interesse que abraça o Estado. Né? O que se conta a lenda na Suécia é que toda vez que o ministro da Fazenda vai fazer uma política financeira, primeiro ele conversa com o presidente da Volvo. Depois ele faz a política. Se a Volvo fosse embora da Suécia, o que fica para a Suécia, gente? Um monte de montanha gelada e muito frio, não é isso? Né? Então, depende, né? A vida é uma troca de interesses. Bom, vamos lá, né? Tribunal questão. Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no que concerne a classificação da Receita Pública, é correto afirmar que, na Lei 4.320/64, já falei, baixa a lei e dá uma lida nela. A Receita Tributária é instituída pelas entidades estatais e autárquicas, compreendendo impostos, taxas e as tarifas. B. São receitas correntes as receitas tributárias, patrimonial, industrial e diversas. C. São receitas correntes as provenientes de recursos financeiros oriundos de constituição de dívida. D. São receitas de capital as receitas tributárias de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras. E E. São receitas correntes as provenientes da conversão em espécie de bens e direitos. Alguns segundos para você pensar.
Você sabe a resposta. Quer colocar uma cadeira aqui, você sentar para cá? Ela fica tão incômoda ali, ela não consegue enxergar a tela aqui, né? Senta aqui. Desse jeito, passa no concurso e ainda arruma um problema de vista, né? Qual a resposta, gente? Qual? B ou D? É D, não é? Oh, D. Que D? A D está a receita de capital, né? Ou figura, né? Não é a A, receita tributária instituída pelas entidades estatais e autárquicas, compreendendo impostos, taxas e contribuições de melhoria. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, artigo 145 da Carta Magna. O B, são receitas correntes, as tributárias, é uma receita corrente, patrimonial, industrial, receita corrente e diversas. Esse diversas eu fico na dúvida, o que são? Então eu vou para C. São receitas correntes, eu tenho que tirar aquela dúvida. Eu estou com uma dúvida, eu estou no meio da prova, não é? Eu estou inseguro, não é? Meu signo está transitando uma fase ruim. C, são receitas correntes, as provenientes de recursos financeiros? Não, já falou, é uma receita de capital, né? D, são receitas de capital as receitas tributárias? Não, receita corrente. E, são receitas correntes as provenientes de conversão em espécie de bens e direitos? Não, isso é uma receita de capital, né? O que é conversão em espécie? Espécie é dinheiro, de bens e direitos. Eu tenho um imóvel, né, que é um bem de capital, vendi esse imóvel e virou uma receita de capital. Vou colocar isso numa outra poupança, né? Então, a B é a que está mais perfeita. Então, tá aí, né? São receitas correntes, tributária, patrimonial, industrial e diversas, né? Vamos para a 9, né? Também FCC, Tribunal Regional Federal, 4ª Região, né? Você vê que o Poder Judiciário gosta dessas coisas, né? O maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público é relativo a, alternativa A, funções, B, subfunções, C, categorias econômicas, D, modalidades de aplicação, que é a mesma coisa que elementos, e E, aos programas. Tenta fazer essa, depois eu vou te dar uma dica, para você nunca mais esquecer. Hoje é a aula mais importante do curso, né? As outras aulas foram passeio só, né? Porque é hoje que a gente vê como é que resolve, né, a prova. Tem aluno que eu não entendo, justamente no dia de teste vai embora. Façam suas apostas. Qual a alternativa? Função, subfunção, categoria econômica, modalidade de aplicação, programação. Alguém aposta alguma coisa? Está tão tímido, né? Olha, agregar é somar. Eu estou somando as despesas, eu estou agregando as despesas para facilitar minha administração, não é? Então, se eu estou somando as despesas, né, então não é nem a categoria econômica, não é nem a modalidade, nem o grupo, né? São as funções e as subfunções. Lembra que eu falei para você, eu fiz aquele desenho aula passada aqui, né, com base no livro do mestre Sérgio Jundi, né, mostrando que a classificação das despesas para a administração, né, dessas despesas, ela é funcional e programática. Funcional, por função. E lá eu tenho a função e eu tenho a subfunção, não é isso, né? Função, saúde. Subfunção, saúde da família, né? Função, saúde. Subfunção, programa de vacinação infantil. Função, saúde. Subfunção, né? Programa do SAMU, não é? Então, quer dizer,
Então, quando aparecer na tua prova, né, o maior nível de agregação, o maior nível de agregação é a subfunção. É a função. O maior nível de agregação, agregou o máximo, é a saúde. E agora, a subfunção é o segundo maior nível de agregação. É o segundo maior. Então coloca aí, observação. Importante. Observação é importante. Veja que não é a despesa, é a área de despesa. Pode colocar aí, né? Observação é importante. 2 pontos. Na outra linha, a primeira. Olha, isso aqui é o detalhe do detalhe. Né? É o detalhe, aquilo que faz a diferença para o candidato na prova. Pode colocar aí. O maior nível de agregação de despesas é denominado função. É denominado função. Exemplo. Exemplos. Saúde. Defesa nacional. Defesa nacional. Transporte, etc. É fácil, é só você lembrar dos ministérios. Né? Está associado a eles. Está associado às também esferas, chamadas esferas. Né? Na outra linha, 2. Logo abaixo da função, está o segundo maior nível de agregação das despesas. Exemplos. Subfunção saúde da família. Está na função saúde, subfunção saúde da família. Vírgula. Outro. Subfunção vacinação infantil. A função é saúde, subfunção vacinação infantil. Vírgula. Outro exemplo. Subfunção modernização dos veículos do Exército. Então está na função defesa, mas subfunção modernização dos veículos do Exército. Vírgula. Subfunção recuperação da infraestrutura naval, etc. Você está percebendo que isso permite eu localizar cada vez a despesa com maior precisão? Né? Então eu consigo enxergar a função. Opa, a defesa. Então isso aqui é do Ministério da Defesa. Aí eu vou vendo pela subfunção, né, os milhares, as centenas de subfunções que existem da despesa. Agora a colega perguntou de programa, né? O programa é uma ferramenta de trabalho. O programa é uma ferramenta de trabalho. Ele vai organizar as despesas daquele órgão, daquela unidade orçamentária. E esta ferramenta de trabalho, que recebe o nome de programa, né, que o administrador utiliza no seu dia a dia, ela é composta por várias outras ferramentas menores, projetos, atividades e operações especiais, que eu fiz aqui no quadro, comentei, comento novamente, porque realmente não é um tema que cai toda hora, mas você vai encontrar em provas.
vai encontrar em provas, né? É aquele tema que você fala, puxa, eu sabia quase tudo, mas ele, então, sabendo dele, você também faz ponto com ele, né? Então, projeto é o quê? É uma ferramenta de trabalho que vai expandir a ação do Estado, né? Despesa de capital. A construção de uma escola, a construção de uma rodovia está expandindo. Atividades, custeio, né? Um serviço que está sendo prestado ao público, né? Por exemplo, Bolsa Família, é atividades. Você olha no programa Bolsa Família, tem lá a ferramenta atividades, né? Distribuição de renda para as famílias, né? Ou então, custeio de servidor público, né? Tá certo? E tem as operações especiais, que nem expandem a capacidade do Estado e nem geram serviço para a sociedade. Por exemplo, indenizações que o Estado tem que pagar a terceiros, né? Não tinha essa ferramenta, operações especiais antigamente, né? Então, na verdade, essas despesas que o Estado tem que fazer, indenizações, perdas judiciais que o Estado tem, isso entrava em atividades. Aí o pessoal da Secretaria do Orçamento Federal, toda essa nomenclatura técnica, eles que utilizam, né? Onde é que eu acho isso, professor? Manual Técnico do Orçamento. É só digitar na internet, está tudo digitalizado. Tem Manual Técnico do Orçamento para 2010, 2011, 2012, todo ano eles publicam para o ano seguinte. Já está lá o Manual Técnico do Orçamento 2013. Então eles criaram mais uma ferramenta, operações especiais, para separar aquelas despesas de perdas que o Estado tinha com as despesas que ele utilizava na produção de serviços ou no custeio dele. Então são ferramentas. Tudo bem? Né? Então tá aí, vamos ver outras questões aí, vamos ver questões CESP, para você consolidar essa informação na sua cabeça. Por isso que nós vamos fazer questões, porque senão não guarda. Ótimo. Tem tudo lá na numeração, né? Vamos lembrar? Eu vou ver se eu consigo lembrar de cabeça. Bom, não, a numeração inteira, na realidade, é a numeração da despesa. O colega está perguntando, aquele número enorme que o senhor passou ontem, né? E na última aula, penúltima aula de administração financeira. Ele, na realidade, é um número da despesa. Então, cada grupinho de números daquele ali vai representar uma coisa. Um número vai representar o órgão, o outro número vai representar a unidade orçamentária, o outro número vai representar a função, o outro número vai representar a subfunção, o outro número na sequência vai representar o programa, o outro número vai representar ou um projeto, ou uma atividade, ou uma operação especial, e assim vai. O outro número vai representar um subtítulo, que é um detalhamento para eu saber onde é que é o estado que está sendo feito, né? E assim por diante, né? Aí tem os outros números, né, que vão discriminar a receita ou a fonte de onde vem para custear a despesa, né? Então, cada número, aquele número completo é o número da despesa, não é o número do programa. Cuidado, a colega colocou uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito importante na hora de analisar a questão, né? Mas professor, eu achei que o número todo fosse o número do programa, aquele número imenso. Não, aquele número imenso não é do programa. Dentro daquele número imenso, com várias casas, o número bem ali no meio é o número do programa. Cada número representa um aspecto da despesa, tá certo? Né? Vamos voltar aqui, vamos para a questão 10. Vamos bater, vamos malhar questões hoje, para que essas dúvidas comecem a ser saneadas. Eu tenho assim, a humilde pretensão, que ao chegar à última aula você esteja de saco cheio de mim, das questões, mas acertando, entendendo com clareza todas elas, que é o que interessa, né? Para você passar. Quanto à origem das receitas orçamentárias, não são classificadas como receitas correntes. E você sabe, isso aí responde brincando, eu não vou nem ler o resto. Pergunto, qual a resposta? Dado alienação de bens
quanto à origem de receitas orçamentárias, não são classificadas como receitas correntes. O que não é receita corrente é alienação de bens. Né? Alienar é tornar alienígena. Alienígena não é o alien, o oitavo passageiro. Alienígena na origem quer dizer desconhecido, né? Quer dizer, não é mais meu, né? Por isso é alienado. Alienado serve para vendido ou dado. Geralmente se utiliza o termo para venda. Então tinha um terreno, era um bem de capital, foi vendido e agora entrou com uma receita de capital. Alienação de bens. Lembra do, né, daquela receitinha, né, para guardar isso, né? Quais são as receitas de capital? Ópera, ali, amor. Operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, né? Não é minha não essa criação, isso eu tirei de algum professor que eu vi, publicou isso, eu achei muito inteligente. Perdão? Ah, boa pergunta. A colega está perguntando por que não a receita patrimonial. Não é verdade? Essa é uma boa dúvida, é uma dúvida que eu acho que muitos de vocês têm, né? Aí no Brasil afora, e aqui também alguém deve ter ficado assim meio... A receita patrimonial é uma receita gerada pelo patrimônio, mas o patrimônio continua na mão do Estado. O Estado não abriu mão do patrimônio. Então, por exemplo, ele tem um patrimônio, prédio, tem um prédio. O que ele faz com esse prédio? Né? Ele desafeta esse prédio porque não vai utilizar para finalidade pública, mas ele não achou conveniente ao interesse público alienar esse prédio. Então o prédio continua na mão do Estado. Se ele deixar o prédio parado lá, vão entrar, vão roubar piso, vão roubar janela, esquadria, vão levar tudo do prédio, vão depredar o prédio. Então ele resolve colocar esse prédio para alugar. Então anuncia lá na Savoy, né? Aí a Savoy põe para alugar um prédio enorme no centro de São Paulo, né? Aí ele aluga esse prédio, não está gerando uma receita para o Estado? Essa receita recebe o nome de receita patrimonial, né? Agora, se o Estado, é uma receita corrente, se o Estado resolver vender o prédio, aí ele está se desfazendo de um capital, aí se torna uma receita de capital. Olha, a ESAF, alguns anos atrás, ela fazia muito jogo entre a receita patrimonial e a receita de alienação de bens, mas muito mesmo. Por quê? Porque é natural cair. Né? Ah, patrimônio, então está desfazendo patrimônio? Ah, tá, então não, ele não está desfazendo patrimônio. Receita patrimonial, ele está usando o patrimônio que ele tem para oferir receita. E ponto, acabou. Então, uma receita corrente. Né? Lembra lá dos PAIs, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços. Né? Vamos para outra questão, né? 11. Isso é uma questão grande, hein? Agente de fiscalização financeira, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As provas de Tribunais de Contas sempre são boas para estudar, viu? Né? Levando-se em conta a Lei 4.320/64 e a definição do grande mestre Aliomar Baleeiro, né? Segundo a qual despesa pública é a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte da autoridade ou agente público competente dentro de uma autorização legislativa para execução de fim a cargo do governo. A despesa pública será realizada na seguinte ordem. Alternativa A, ordem de pagamento, empenho, liquidação da despesa e pagamento desde que haja previsão orçamentária. B, empenho, ordem de pagamento, liquidação da despesa e pagamento independentemente de previsão orçamentária. C, empenho, liquidação de despesa, ordem de pagamento e pagamento desde que haja previsão orçamentária. D, liquidação da despesa, empenho e pagamento independentemente de previsão orçamentária. E E, liquidação da despesa, empenho, ordem de pagamento e pagamento desde que haja previsão orçamentária. Estamos no domínio dos estágios da despesa. Fique à vontade. Questão muito boa. Muito boa. Algum palpite? Ah, já foram lá sem pensar duas vezes, né? Alternativa C.
A já começa errado, né? A ordem de pagamento. Não, primeiro tem que vir o empenho, depois tem que vir a liquidação, né? B também já está errado, por quê? O B começou bonitinho, né? Quem errou nessa prova errou porque se confundiu com a B. Empenho, ordem de pagamento, liquidar, aliás, perdão, não errou com a B não. Empenho, ordem de pagamento, faltou uma coisa ali, a liquidação de despesa, então não errou não, né? Se errou aí, realmente merecia não passar, né? Empenho, ordem de pagamento, né? Tem que vir a liquidação, depois ordem de pagamento, pagamento. Mas ali no final não tinha como gerar dúvida, independente de previsão orçamentária, não. Previsão orçamentária é obrigatória. Se não tem previsão orçamentária, não tem dotação orçamentária, vai pagar a despesa com autorização de quem? De Jesus, né? Jesus não entra numa fria dessa, né? A D começa com liquidação, já começa errada, e aí também. Então é a C, empenho, liquidação, despesa, ordem de pagamento e pagamento, desde que haja previsão. Né? Quem obriga isso? A Lei 4.320, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, não é verdade? Né? 12, controle interno, ESAF, entre... Pois não. Claro. Perfeito. Tá? Tudo bem, né? Essa dúvida, né? Foco no professor. Né? Essa dúvida entre... pagamento e liquidação, ela é muito comum. Ela é muito comum, até porque nós, como brasileiros, né, geralmente adoramos uma liquidação, não é isso? Né? Então, a gente tem, às vezes, ideia da liquidação, parece que não é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Porque essa prática, ao longo da vida, a gente pensa liquidação, pagamento, né? Eu fui lá e comprei um bem porque estava na liquidação, estava barato. Não tem nada a ver. A liquidação é o procedimento administrativo onde a administração pública vai verificar se realmente existe o direito líquido e certo de quem deverá receber, de receber. Como é que funciona isso, então? Né? Posso definir a liquidação de outra forma, então. A liquidação é o procedimento onde a administração pública vai verificar se quem prestou o serviço ou vendeu o bem, prestou e vendeu dentro do que foi contratado no contrato administrativo, se está dentro das regras da licitação, e se o bem ou o serviço prestado é exatamente aquilo que o Estado pretendia adquirir. Então, essa é a liquidação. Então, eu sempre conto o exemplo, né? Eu dou um exemplo hipotético, mas que acontece toda hora na administração pública. Aquisição de veículos. Né? Então, vai acontecer a liquidação. Né? Então, a empresa trouxe a carreta cheia de veículos para entregar, sai um servidor público, primeira coisa que vai verificar, a documentação. Verificou a documentação, está tudo ok? Eram 10 veículos, deixa eu olhar no contrato que tem com a administração. Contrato administrativo. Está no contrato 10 veículos, que veículos são? Picapes Frontier, cabine dupla. Ah, está aqui, estou vendo, né? Que está aqui direitinho, né? Câmbio automático, tá. Para-brisa blindado, é para a Polícia Federal. Né? Agora o que acontece? Não terminou a liquidação, porque o Estado é gerencial. Manda um técnico, um servidor técnico, analisar cada uma das picapes e verificar se ela está cumprindo esse padrão. Está cumprindo tudo direitinho, a documentação está em dia, o produto foi entregue, o serviço foi prestado, ocorreu a liquidação. Agora vai para o estágio do pagamento. O pagamento é simplesmente a entrega do dinheiro que o Estado faz para quem tem direito líquido e certo de receber. Quando uma empresa entra no Poder Judiciário contra o Estado e o juiz constitui os famosos precatórios, os malditos precatórios, porque os bens públicos são empenhoráveis, não podem ser dados em penhora. Lembra disso? Direito administrativo? Eles não podem ser dados em penhora. Você não, você comprou um carro financiado. O teu carro fica em garantia. Se você não pagar, a empresa te executa e o teu bem vai embora. Não é isso? Né? Ou então você vai fazer uma grande operação de crédito para a tua empresa, você oferece em garantia um terreno que você já tem. Ou mesmo, você comprou e está devendo muito, entrou na justiça e o juiz mandou penhorar seus bens, fazer o arresto, o sequestro e penhorar seus bens. Com o Estado não pode fazer isso. Então, no Estado, já que não pode penhorar os bens do Estado porque são impenhoráveis, que resta ao juiz? Constituir o famoso
precatório. Constituiu precatório por quê, professor? Porque o estágio da liquidação ocorreu já. A empresa comprovou perante o magistrado, mas eu entreguei as 10 caminhonetes, está aqui a documentação, está tudo direitinho. O juiz falou, bom, se você entregou as caminhonetes, você tem direito líquido e certo. Direito líquido e certo é que não há mais questionamento. Você tem direito de receber. Então, eu, juiz, estou constituído precatório, que é a obrigação do Estado de pagar. Agora só falta o Estado realmente pagar, né? Mas o Ministério Público está pressionando para que os precatórios sejam respeitados, os prazos, né? Está uma briga, termos de ajustamento de conduta entre Ministério Público e Administração Pública para que o precatório se torne uma coisa confiável, né? Porque isso é bom para a sociedade, né? Aumenta a confiança, né? E assim por diante. E as empresas que vão prestar serviço vão ser empresas mais idôneas, né? E assim por diante. Controle interno, né? Entre as despesas de capital do setor público não se enquadram as despesas com boa pergunta. Ministério Público da União, né? Cada vez veremos mais carreiras de analistas de orçamento para Ministério Público da União. Qual a alternativa? Perfeito, né? Tá aí, serviços a terceiros. Material permanente é um bem, então é uma despesa de capital, obra pública, despesa de capital, aquisição de imóvel, investimento, despesa de capital, concessão de empréstimos, né? Tá certo? Então também está aí, não é? Isso aí não é uma despesa, aliás, é uma despesa de capital, você está transferindo recursos, né? A operação de crédito é amortização de empréstimos, é quando a amortização você está recebendo, é uma receita de capital. E a serviço, sempre que falar serviço, é sempre corrente. Falou serviço, é corrente. Fala, meu querido. Máquinas, equipamentos, veículos, são bens, capital fixo que você está adquirindo para o Estado, né? Sim, aqueles materiais que são corriqueiros no uso da administração, né, material de escritório, né? Não, aqui é permanente, né? Vai entrar no famoso ativo fixo, né? Um banco do Estado, Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil também tem que fazer a sua contabilidade, obedecendo a 4.320/64. Então, o Banco do Brasil fazendo concessão de empréstimo. O ente federado não pode fazer isso, né? O colega lembrou ontem da aula de LRF que eu falei. É vedado pela LRF, o ente federado, fazer empréstimos, conceder empréstimo para outro ente federado e, portanto, o outro ente federado tomar cooperação de crédito com ele, não é? Agora, o Banco do Brasil pode fazer um empréstimo para o Estado do Maranhão, o Banco do Brasil pode fazer um empréstimo para o Estado de São Paulo, o Banco do Brasil pode fazer um empréstimo para o Estado do Mato Grosso, né? E aí vai aparecer uma despesa para ele, que é a concessão de empréstimos. E quando o Estado do Mato Grosso pagar o banco, quando o Estado de São Paulo e o Estado do Maranhão pagar o Banco do Brasil, ele vai registrar isso como uma receita de amortização de empréstimo, né? São duas receitas muito parecidas também que vocês têm que tomar cuidado, né? Nas receitas de capital. Operação de crédito e amortização de empréstimo. A receita de operação de crédito, o Estado está tomando uma operação de crédito e está trazendo dinheiro para ele. Então ele tem que registrar a entrada desse dinheiro, receita de operação de crédito. Agora, na receita amortização de empréstimo, é o Estado acreedor. Então, ele está recebendo, alguém está pagando para ele, BNDES, Banco do Brasil está recebendo de um terceiro, né? Tá certo? Então, isso pode. O que não pode é o ente federado oferecer empréstimos, né? Ente federado não é banco, não é? A LRF veio lembrar isso e limitar mais ainda práticas, né, inadequadas, né, fazer do Estado um instrumento financeiro. Técnico orçamento ESAF. As ações do governo que podem ser classificadas como categorias de programação orçamentária são de 3 naturezas diferentes. Marque a opção certa.
Atividades, projetos e programas, atividade, projeto, operações especiais, funções e projetos, funções, subfunções, operações especiais, projetos, programas e operações especiais. Você sabe qual a alternativa? Já responderam aqui, olha, já era, né? Aqui a palavra-chave da questão é programação. Programação. Né? Falou programação, programa? Tá, então o que está dentro do programa, né? PAU, projetos, atividades, operações especiais, né? Tá certo? Então lembra aí, né? Programas, né? Lembra que programa é o elo que liga o plano plurianual à lei orçamentária anual, ele que faz a integração. Por isso que se chama orçamento-programa, né? Foi criado em 64 pela 4.320 e foi consolidado em 67 e foi recuperado e aprimorado pela Constituição de 1988. Veremos questão nesse sentido ainda hoje, né? 14, técnico do orçamento. A receita orçamentária, consoante a legislação vigente no Brasil, passa por 3 fases denominadas de estágios. A fase que está ligada aos pagamentos realizados diretamente pelos contribuintes às repartições fiscais e a rede bancária denominada de... Você sabe a resposta. Mas aqui a colega nem deixou, né? Já saiu respondendo de cara a alternativa A, arrecadação, né? Quais são os estágios da receita, né? A previsão, o lançamento, a arrecadação e recolhimento, né? Aqui o pessoal às vezes se confunde e fala assim, mas não é pagamento? Não, pagamento é estágio da despesa. Você tem que imaginar que quem está olhando para isso é o Estado, é a partir do ponto de vista do Estado e não seu. E para o Estado ele está recebendo, então para ele é uma arrecadação. Então passou no banco. Questão CESP-NB também abordou o tema. CESP-NB disse assim, com a automação bancária, né, os estágios da arrecadação e recolhimento acontecem quase que ao mesmo tempo. Tá certo. Né, automação bancária. O Brasil, pouca gente sabe, mas é um dos países com os maiores índices de automação bancária do mundo. O Brasil é líder, né, em automação bancária no mundo inteiro. O mundo foi bem depois de nós. Nossa automação bancária, segundo Bill Gates, no livro da Speed of Thought, data de 1968. E quem iniciou foi o Grupo Bradesco, lá na Cidade de Deus. Não é? Acho que o nome Cidade de Deus está perfeita, né? Para pensar nesse poderio tecnológico todo que surgiu ali. E curiosamente lá na Cidade de Deus que fica o centro do SERPRO também, de pesquisas tecnológicas, bem do lado. Coincidências incríveis acontecem, né? Enfim, né? Mas só gênio, né? Então é verdade, hoje os estágios de arrecadação e recolhimento acontecem quase ao mesmo tempo. Agora, eles continuam sendo estágios separados. Arrecadação, paguei o dinheiro na boca do caixa. Recolhimento, o dinheiro sai da conta do Banco do Brasil e vai para a conta única do Tesouro. Quem é correntista do Banco do Brasil já deu essa dica, vai na tela de transferências e vai descendo a tela de transferências no caixa eletrônico e você vai ver a conta única do Tesouro lá embaixo, né? Tá certo? Vamos adiante, né? Ministério Público da União, técnico do orçamento 2004, identifique, olha, apesar de serem questões de 2004, 2005, são perfeitas até hoje. Então, por isso que eu faço questão de trazer. Vamos ver questões de 2009, 2010 também, não é? Vamos ver questões de 2012 também. Técnico do orçamento, identifique a única opção correta no que diz respeito às receitas correntes do Estado. E você já sabe. Qual a resposta? Dado, né? Receitas patrimoniais. Todas as outras receitas são receitas de capital, né? Só faltou outras receitas de capital para ficar completo aí, né? 16. Técnico do orçamento. A classificação legal da receita por categoria econômica divide o orçamento em 2 grandes grupos. Você também sabe disso aí.
já responderam aqui, né? Alternativa A, né? São as categorias econômicas. Ele falou 2 grandes grupos, não é? Então já era, corrente e capital, são, né, as categorias econômicas. Olha lá, categoria econômica divide o orçamento em 2 grandes grupos. 17. Com base na conceituação da despesa orçamentária brasileira, as dotações para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender às obras de conservação e adaptação de bens imóveis, são denominadas de... Qual a resposta? E já responderam também, né? Falou manutenção, falou adaptação, já é despesa corrente, né? Conservação é despesa corrente. Transferência corrente, né? Na verdade, não é uma despesa, é uma receita. Então não pode ser, né? Então tem que ser. Inversão financeira é uma despesa de capital. Investimento é uma despesa de capital. Transferência de capital é receita de capital. Então o que sobrou? Despesa de custeio, né? Que está aí. Olha, quem faz muito essa pegadinha é a CESP-NB. A CESP-NB adora misturar manutenção de obra com construção de obra. Construção de obra, despesa de capital. Manutenção, despesa corrente. É vedada a movimentação sem prévia autorização legislativa de recursos orçamentários, de uma categoria de programação para outra apenas, de um órgão para outro apenas, de um poder para outro apenas, do orçamento fiscal e da Seguridade Social para cobrir o déficit de empresas, fundações, fundos, mesmo que não compreendidos nos orçamentos constantes da Lei Orçamentária Anual, e de uma categoria da programação para outra, ou de um órgão para outro. Tem uma resposta? Qual? Opa, já foram direto aqui, também na resposta, alternativa E. Professor, onde é que está isso? Isso está no artigo 167. Anota aí no teu caderno, vamos fazer uma anotação no caderno? Tira a questão do ar, por favor, coloca o professor lá. Opa, oi, né? Então pode colocar aqui folgadamente, né? Coisa feia em cima da mesa. Anota aí, né? Atenção. Abra parêntese e coloque aí. Artigo 167 da Constituição Federal. É 167, perdão, inciso 6º. Inciso 6º. Está aí na tua frente, né? A questão que você viu está aí. Então vamos anotar agora aí, né? É vedado, o remanejamento de despesa de órgão ou de programa sem a devida autorização legislativa. Na realidade, isso eu sempre falo que é meio óbvio, né? Meio óbvio se você lembrar sempre que o orçamento é uma lei. Então, se eu vou mudar de um órgão para outro a despesa, se eu vou remanejar, então, né, durante o ano eu tive uma queda de receita, para evitar realizar operações com créditos adicionais, tomar operações de crédito, então o que eu fiz? Eu decidi remanejar. Não é isso, né? Então eu ia comprar um micro-ondas novo e o pneu do carro estourou. Sei lá, não faço nem ideia quanto seja micro-ondas atualmente. Então ao invés de comprar um micro-ondas, eu comprei um novo pneu. O que eu fiz? Um remanejamento. Não é isso? O Estado faz a mesma coisa. Então ele viu que a receita está caindo, né? O que ele faz? Ele remaneja as dotações orçamentárias dos programas do órgão da defesa
para os programas do órgão da saúde, que é muito mais importante, muito mais prioritário. A defesa tem uma grandíssima importância. O país sem armamento não consegue se proteger de nada, nem ser respeitado. Mas a urgência é na saúde, né? Então, para fazer isso, eu vou mexer na lei. Para mexer na lei, tem que ter autorização legislativa. Isso foi questão de CESP, UNB. CESP, UNB também. Né? Só que o CESP fez uma inversão louca para fritar todo mundo, né? Depois nós vamos fazer muitas questões de CESP-NB. Com relação às receitas públicas, pode-se afirmar que a. As receitas que não constam do orçamento inicialmente aprovado são ditas receitas extra-orçamentárias. B. Após o lançamento de determinada receita, esta deve ser inscrita em dívida ativa. C. A receita orçamentária por categoria econômica subdivide-se em receitas correntes e receitas de capital. D. O princípio da unidade de tesouraria se verifica quando do lançamento da receita. E E. A receita arrecadada só é considerada disponível para a fazenda pública após a homologação da declaração. Você sabe qual é? Na NCE, né? Difícil eu pegar a questão da NCE, né? Qual a alternativa? Ah, já cantaram a bola aqui, a alternativa C, categorias econômicas correntes e receitas de capital. Agora tem tanta coisa esquisita aí que é até difícil comentar, né? A B, só após o lançamento de determinada receita, ela não vai ser escrita receita em dívida ativa, né? Quando o indivíduo deixa de cumprir um compromisso, de honrar uma despesa, né, tem um prazo, passou um exercício para o outro, vai ser inscrita em dívida ativa. Depois de um prazo maior ainda, isso vai para a chamada execução fiscal, a LEF, né, Lei de Execução Fiscal. O princípio da unidade de tesouraria está relacionado ao fato de haver uma única conta, que é a conta única do Tesouro para as receitas do Estado, né? E aí é uma besteira, porque não tem essa homologação. A receita arrecadada só é considerada disponível para a fazenda pública após a homologação da declaração, isso é uma besteira, né? Para a Secretaria do Tesouro, ela vai estar totalmente liberada com a dotação orçamentária, né? Mas está muito esquisito isso aí. Fica até difícil para comentar. Muita criatividade, né? Agora se você errar, eu mato você. 12 tiros. Os gastos com a construção de rodovias integram grupos de despesas. Qual é? Investimentos. Dado, né? Então tá aí. Despesas de investimentos. São obras. Investimentos é um grupo por natureza, faz parte do grupo natureza das despesas de capital, né? Questão 22, NCE também. As despesas classificadas de acordo com as categorias. Essa você sabe. Olha, a mesma questão que você já viu na FCC, você viu na ESAF, né? O examinador não teve nem a dúvida para mudar as vírgulas da questão, né? Qual é a resposta? A alternativa A, corrente e capital, né? Questão 23, ESAF. ESAF gosta de escrever, né, gente? Impressionante, né? Outra energia intelectual, né? E energia sexual reprimida, né? Por isso que escreve tanto, né? Analista, planejamento e orçamento. Assinale a opção, mas você sabe que isso é sério, né? Foi uma pesquisa feita no Brasil, né? Que a questão do sexo tem muito a ver com o intelecto. Mais intelecto, menos sexo. Lamento. Vocês vão ganhar muito dinheiro, né? Lamento. Não é? É porque fica com a cabeça muito ocupada com isso tudo, e é verdade, né? Vai dormir pensando em receita. Quem consegue ter, né, uma animação pensando em receita, despesa, orçamento, não é verdade? Coisa mais assexuada do mundo, né? Entendeu? Mas paciência, tem suas compensações, né? Assinale a opção que indica uma afirmação verdadeira a respeito da conceituação e classificação da receita orçamentária. A. As receitas orçamentárias são ingressos de recursos que transitam pelo patrimônio do poder público, podendo ser classificadas como efetivas e não efetivas. B.
As receitas orçamentárias decorrem de recursos transferidos pela sociedade ao Estado e são classificados como permanentes e temporárias. C. Todos os ingressos de recursos financeiros e não financeiros são classificados como receita orçamentária porque transitam pelo patrimônio público. D. As receitas orçamentárias restringem-se aos ingressos que não geram contrapartida no passivo do ente público. E E. Os recursos financeiros de qualquer origem são registrados como receitas orçamentárias para que possam ser utilizados pelos entes públicos. Essa você vai precisar um tempinho. Ah, é? Ó, vamos dar uma paradinha, tomar um café, depois a gente volta. Olha, não se preocupa, tem muito slide. Nós devemos estar aqui no número 50 alguma coisa, né? Nós vamos fazer muitas questões, você vai ficar especialista em orçamento, né? Até daqui a pouco.